Tudo bem com vocês? Segundou? Espero que sim, porque o seu especialista de cinema está aqui. Meu nome é Alpha Ed e falo do canal Geek Psi. E galera, eu trago mais um vídeo hoje para vocês. Hoje falo sobre 1940, sobre essa maravilhosa época de ouro do cinema. Então galera, vamos abordar muito sobre esse tema e falar o melhor dessa época para vocês, tá bom galerinha? Já não se esqueça, já se inscreve aqui no canal, dá seu likezão, já segue as nossas redes sociais para você não perder do melhor do nosso conteúdo que a gente sempre posta diariamente, beleza galera? Vamos começar! Galera, primeiramente vamos falar sobre um filme muito famoso que fez daquela época uma época de ouro, uma época de ascensão do cinema, principalmente o início do Oscar, que foi A Felicidade Não Se Compra. Um filme que foi dirigido pelo Frank Capra, que tem como protagonismo o James Stewart, a Donna Reed, e uma história que é uma história do gênero de comédia dramática e fantasia. A história passa em Belfort Falls, na época de Natal. George Bailey, que é protagonizado pelo James Stewart, sempre ajudou a todos, mas pensa em se suicidar, que por conta de problemas de fim do ano, porque era sozinho, não tinha apoio da família. É uma história comovente, mas ao mesmo tempo tem aquele toque de comédia, mas é uma história de drama, é protagonizado por esse grande ator que fez grande sucesso na década de 30 e 40. E ele pensa em suicidar, saltando de uma ponte em razão dos seus problemas. Quando ele encontra a Donna Reed, que foi seu grande amor, que muda tudo, numa época que nos Estados Unidos é uma época de frio, uma época onde o povo, a população em si, ela tenta se aconchegar através da família, de grandes banquetes, através das músicas, através dos presentes, ou seja, é todo um conforto para que essa época seja mais especial. E não poderia ser mais especial, né, no papel do George Bailey encontrar a sua cara metade. O filme recebeu uma boa crítica do cinema, tanto que tem 4 estrelas e meia. E o filme foi lançado em 1947, bem no finalzinho da década de 40. O segundo filme, galera, que venho trazer a vocês ele se passa na Segunda Guerra Mundial, que é o peraí, galera. O segundo filme ele se passa na Segunda Guerra Mundial, que é o Casablanca. Ele conta a história durante a Segunda Guerra Mundial sobre os fugitivos que tentam escapar dos nazistas por uma rota que passava pela cidade de Casablanca. Esse filme é estrelado pelo Humphrey Bogart, pela Ingrid Bergman. É um filme do gênero romance dramático. Ele foi lançado em 1942 com a direção de Michael Curtiz. E é um filme que basicamente ele conta sobre mais esses refugiados do nazismo, o drama deles, entendeu? E um deles, que é protagonizado pelo Humphrey Bogart, ele encontra a Ingrid Bergman, e ele encontra esse grande amor também. E juntos eles passam a se conhecer, por mais desse problema que eles estavam passando, por estarem refugiados, pelo massacre em que o Hitler fez aos judeus naquela época, chacinando e massacrando mais de 8 milhões de judeus, uma tragédia mundial, uma história esquecida da página da humanidade. Então foi uma época muito dura e esses refugiados eles tentavam encontrar soluções para escapar disso. O filme tem um toque de romance, mas também é um drama. É um filme bastante profundo, então galera, não perca esse filme, é uma boa reflexão para quem gosta bastante para falar sobre a humanidade, sobre a história. É um baita de um filme que foi dirigido pelo Michael Curtiz. Teve seu lançamento em 1942 e teve uma boa crítica da academia. Um outro filme, já uma sátira, que é pelo grande diretor e grande personagem, é pelo Charlie Chaplin, que foi O Grande Ditador.
Charlie Chaplin, nessa história, ele assume o governo de Tomânia e acredita que uma nação puramente ariana passa a discriminar os judeus e passa a ver eles como pequeninos na sociedade, entendeu? Algo que não fosse tão importante, que eles não fossem é, algo que algo essencial à sociedade naquela época. Então, nessa sátira que o Charlie Chaplin faz, falando sobre o questionamento do Hitler, o que ele tinha de ódio aos judeus, sobre o massacre, mas esse filme ele tem um tom mais irônico, um tom crítico também, em referência a essa época dolorosa que estava se vivendo de guerras, conflitos, pessoas se matando, os Estados Unidos pensando em faturar em meio dessas guerras. Então, foi uma época onde a humanidade ela estava passando por, como eu posso dizer, ela estava passando por uma reformulação. E o Hitler era um ditador nazista muito era um nazista muito, muito forte que apoiava só os perfeitos, o que as pessoas fossem de perfeitas. Ele não aceitava no seu exército, pelo contrário, acabava matando, maltratando, entre outras atrocidades. Então, é uma época, galera, que foi dura, que todos sabem porque estudamos histórias. E Charlie Chaplin, no seu filme, ele vai falar bastante dessa época, o quanto foi dura para a sociedade. O filme ele não teve um lançamento, o ano foi desconhecido, tem a duração de 2 horas e 5 minutos, é do gênero comédia, protagonizado pelo Charlie Chaplin, dirigido por ele mesmo, e o Jack O'Connell, que era o coadjuvante. Outro filme que fez muito sucesso à época foi Cidadão Kane, dirigido pelo Orson Welles. O longa conta a ascensão de um mito da imprensa americana, ou seja, conta a história de um rapaz americano, um garoto pobre do interior e a magnata do império, ou seja, conta a trajetória dele, de um menino que era pobre, não tinha nada e que se torna um magnata, um império, uma figura pública da sociedade americana. O filme se passa em 1941. O lançamento, perdão, galera. O lançamento foi em 1941. É um filme de gênero comédia dramática e conta com a direção e com o protagonismo de Orson Welles e o coadjuvante com Joseph Cotten. Não só vivemos de filmes de drama, de comédia, mas e sim da animação que estava começando a ter sua ascensão. E uma das animações que eu estou falando, galera, que todo mundo conhece muito bem, é Pinóquio. O filme foi lançado em 1940, contava com a direção de Norman Ferguson, Ben Starson, Bill Roberts, Hamilton Lusky e Thierry. E o filme ele conta a história de um garoto que foi criado através de um carpinteiro, que era o Gepeto, que fazia a voz de Christian Rubb, que ele era solitário e durante a noite esse boneco ele fazia companhia para ele na hora da saudade. Ele era considerado como se fosse um filho. Um dia uma fada apareceu e transformou ele com que ele pudesse ter esse poder de falar, de ter que ele possa ter uma animação, entendeu? Aí ele começa a contar mentiras, começa a falar muitas coisas desnecessárias, o que faz com que ele ganhe um papel de mentiroso. Uma das grandes obras do Walter Disney, uma ascensão do começo da animação da Disney, principalmente, teve uma crítica muito boa, tendo 4 estrelas e meia. E vocês não podem nem perder, é um clássico, tem DVD, tem tudo, tem streaming, então é um clássico que é de prato cheio para quem não é dessa época e para quem foi dessa época, como nossos avós e também nossos pais também, que começaram na ascensão dos parques, entre outras coisas.
Galera, o último filme aqui, para fechar com chave de ouro, vamos falar de Alfred Hitchcock. Esse grande diretor, esse cara, um mestre cineasta que deu ao início de tudo ao cinema, minha gente. Vocês têm que ler a biografia desse cara, porque esse cara tem um currículo excelentíssimo. Na minha opinião, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Quentin Tarantino, Michael Bay, Steven Spielberg são os maiores diretores que eu já vi na minha vida em direção nesse mundo cinematográfico hollywoodiano. São 6 maiores diretores, são os top 6 de Hollywood. Não vão existir diretores e produções igual a esses caras. Apesar de terem algumas críticas, mas isso a sociedade releva. O que a crítica vê mais, o que os críticos veem mais são as grandes produções feitas por esses diretores, as obras, tudo que foi feito desses caras. Pode ler que é um currículo perfeito. Cada história é uma história sensacional, uma atrás da outra, direções espetaculares, filmes que não deixam a desejar, filmes que entram para o catálogo. E um dos filmes do Alfred Hitchcock é o Festim Diabólico. É um filme de suspense dramático, conta com o protagonismo do brilhante James Stewart e o John Dahl. John Dahl, no caso, a história conta Brandon, que é feito pelo John Dahl, e o Philip, que era o Farley Granger, matam David Cantlin, que é feito pelo Dick Hogan, um colega de escola preparatória que apenas para tentarem a sensação de vingança. Então, além disso, James Stewart ele vai investigar esse assassinato que ocorreu e vai tentar desvendar o assassinato, que é o verdadeiro assassinato da morte do David Cantlin, que é feito pelo Dick Hogan. Galera, esse filme recebeu críticas boas pela academia. Então, o que eu recomendo para vocês, não percam esse filme. O filme foi lançado tem 1h23, dirigido pelo esse grande diretor Alfred Hitchcock, e está protagonizando James Stewart, o grande ator daquela época. Então, galera, basicamente 1940, além desses filmes, trouxe outros filmes que marcaram muito essa geração, como Dumbo, Bambi, entre outros. Ou seja, a ascensão da Disney estava muito grande, não só da Disney, mas como outros filmes. Certo, galera? Semana que vem não percam vídeo, que eu vou apresentar vou apresentar o episódio 3, que agora a gente vai falar sobre 1950, com a ascensão das princesas da Disney. Então, galera, já deixam aquele like bacana, já se inscrevam no canal, e a gente vai mostrando conteúdo durante a semana com jogos que minha galera vão... Então foi isso, galera, a gente se vê semana que vem, beleza? Valeu, galera, e falou, boa noite!